Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos dar início ao culto desta noite, orando a nosso Deus. Senhor Deus, Pai que está nos céus, louvado, exaltado seja o Teu nome para sempre, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por estarmos reunidos aqui na Tua casa, para juntos louvarmos e agradecermos o Teu nome, Senhor. Abençoe cada vida, Deus, que está aqui nesta noite, Senhor. Visita aqueles que não puderam estar aqui, ó Deus, que Tu possas estar abençoando cada um onde estiver, Senhor. Esteja abençoando as nossas vidas, esteja recebendo este culto como cheiro suave às Tuas narinas, ó Pai. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 106 e faremos a leitura dos versículos de 1 a 12. Salmo 106, versículos de 1 a 12. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Amém? Nós possamos a cada dia mais estarmos rendendo graças a esse Deus tão maravilhoso nas nossas vidas, né? Que possamos estar sempre buscando render graças a Deus, porque somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Nós vamos dar a oportunidade para o irmão Erisvaldo. Paz do Senhor a todos. Amém. Vou tentar ser bem rapidinho. O que eu quero falar hoje é assim, no meio da semana eu fiquei pensando em algumas coisas assim que eu presenciei, que eu vivi, inclusive hoje também vivi novamente. Assim, presenciei, né, no caso. Como nós temos tratado o próximo, os nossos irmãos da igreja, os nossos irmãos do trabalho, do mercado, no geral, né? Será que a gente nós estamos assim, tratando eles como gostaríamos de ser tratados? Será que não estamos respondendo eles de uma maneira que, se fosse com a gente, não doeria na gente? Será que uma palavra que a gente, às vezes, fala para alguém, por mais simples que a gente pensa que foi, por a gente não pensar antes de responder, será que não doeu naquela pessoa? Será que ela não se machucou? Porque tem aquele ditado, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa com você, a pessoa está provavelmente alguém que já deve ter falado. A pessoa lhe responde, você fala, me bate logo. Quer que eu deite para me bater? Às vezes acontece de falar isso. Aí como será que temos tratado nossos irmãos, né? Nossos próximos? E é algo assim que a gente deve refletir, né? Porque as palavras, elas têm um poder que fere não por fora, mas fere por dentro. E se tem uma dor que dói muito na gente, é a dor de ser ofendido por dentro. Pelo menos eu, né? Aí que no livro de Tiago 3, 9 e 10 eu vou ler aqui, que diz: com a língua bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso
se faça assim. O 11 também. Porventura, deita água, alguma fonte de um mesmo manancial, água doce, água amargosa? Porque eu acho assim, se a gente estamos na igreja, a gente tem uns que dar exemplo para quem está lá fora. Porque é muito ruim a gente às vezes ouvir de alguém que não é da igreja chegar para a gente e falar assim, cara, tu fulano é da igreja tal e trata o próximo mal, responde mal, não responde bem e ofende a tal pessoa assim, assado. E antes eu falava isso, quando eu não estava na igreja eu falava isso, eu falo porque eu falava, cara, tal pessoa é da igreja e responde às pessoas mal. Então a pessoa se diz ser crente e ofende o próximo. Eu falo porque eu falava, e hoje eu não me sinto bem quando eu ouço alguém comentando isso. Porque às vezes, como eu disse, por mais que pareça simples, a maneira que a gente fala para a pessoa, quem está de fora ouve. Ainda mais se tiver várias pessoas naquele ambiente. Quem está de fora vai dizer depois, nossa, se diz da igreja, se diz crente e tal, te tratou assim, ou tratou fulano assim. E isso não é bom. Não é bom para aquela pessoa, e não é bom também para a igreja no geral. Porque se eu sou dessa igreja e eu ando na rua tratando os outros mal, o que a pessoa vai entender? Ah, naquela igreja lá não ensina coisas boas, porque Elisvaldo é de lá e trata as pessoas mal. Então, para aquela igreja eu já não vou. Aí se vê outra pessoa de outra igreja que faz o contrário de mim, vai dizer, na igreja tal, porque fulano é de lá e é super diferente de Elisvaldo, é sinal que lá o ensinamento é melhor. Provavelmente as duas ensinam a mesma coisa, só que aquela pessoa não está aprendendo a maneira correta. E às vezes acaba a culpa caindo sobre a igreja. Em Tiago, voltando um pouquinho, 1:26, diz: se alguém dentre vós cuida ser religioso, ou se diz religioso, e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. É o que eu acabei de dizer, né? A própria Bíblia está dizendo. Se a gente não refreia a nossa língua, não pensa antes de responder, não pensa no que vai dizer, nossa religião acaba perdendo valor. Como eu disse, por uma pessoa dizer mal, tratar mal ou dela ser dessa igreja, a nossa igreja acaba perdendo valor diante das outras pessoas que estão vendo o que está acontecendo. Eu escrevi um texto aqui. Temos que ter cuidado com o que falamos com as pessoas que nos relacionamos. É o que sai da nossa boca que revela quem somos. Nossas palavras revelam o que se passa no nosso coração. Porque, por exemplo, se você chega aqui na igreja, salva o irmão, e o irmão te trata mal, logo você vai pensar, alguma coisa de errado está acontecendo com ele, não está com o coração satisfeito hoje, ele está com alguma conturbação. O que falamos define nossa vida. Nem todos são nossos amigos, nem todos querem o nosso bem, nem todos torcem por nós. Assim, muitos usam nossas palavras e expressões ditas de maneira errada para nos definir de uma maneira que não somos. Às vezes, como eu já disse, é por a gente falar certas palavras, por a gente tomar certas atitudes, por a gente responder de uma maneira errada, as pessoas nos julgam. Não sei que momento a gente já está passando, a pessoa está passando, mas a pessoa julga você pelo que você falou, não pelo que você é. Ela não quer saber se você estava num dia bom, se você estava num dia ruim, se você brigou com seu esposo, brigou com seus filhos, brigou com o patrão, brigou com alguém. Ela quer saber o que você falou. Se você foi mal educado com ela, ela vai julgar você naquele momento. Se você fez bom por alguém a semana inteira, naquele dia você tratou ela, você não vale mais nada. Então a gente tem que vamos repensar bem melhor quando formos responder algo. Se perguntar alguma coisa pra gente, assim, a gente não souber o que responder, ou se for uma coisa que a gente não gostou da pergunta, a melhor resposta nesse momento é o silêncio. Respira, fica caladinho, porque muitas vezes o silêncio, como se diz, é a melhor resposta, e às vezes a pessoa se toca, que ela realmente não deveria ter perguntado aquilo. Muitas vezes a pessoa vai lá até ela e fala: me desculpa, eu falei aquilo com vocês, ele não respondeu, mas me desculpa, eu estava errado. Então é isso, vamos repensar bem o que temos na maneira que falamos, no que dizemos para os nossos irmãos, e vamos, sempre que for falar, respondermos, pensar antes de abrir a boca, antes de responder a qualquer coisa.
Vamos sempre seguir o que diz a palavra. Em Tiago fala muito sobre isso. Provavelmente todos aqui devem saber melhor que eu, né? Em Tiago fala muito sobre essa questão de termos o controle da nossa fala, temos o controle da nossa língua, né? Então, é isso. Obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Seguindo os ensinamentos de Jesus, a gente faz tudo certinho, né? Amém. Não, por exemplo, de outras pessoas, mas a gente precisa seguir aquilo que Jesus Cristo ensinou para a gente. Vamos estar lendo Salmo 108, versículos de 1 a 5. E após a leitura destes versículos, nós iremos estar entoando aí de louvor ao nosso Deus. Salmo 108, versículos de 1 a 5, diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Rendei-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém? Amém. Vamos estar entoando louvores ao nosso Deus. Convido os irmãos do louvor. Vamos estar cantando Não Pares e Deus é Deus. Enquanto estivermos cantando, os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas possam estar entregando, um após o outro, possam estar entregando seus dízimos e ofertas. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Pai, e te agradecer por estar aqui essa noite, por essa oportunidade de estar louvando e adorando o teu santo nome. Te pedimos que receba o nosso louvor e a nossa adoração esta noite, em nome de Jesus. Amém.
palavra nas mãos do Senhor, para que possa ser usado por Ele para falar aos nossos corações nessa noite. Senhor, nosso Deus, nós queremos assim, Pai, sempre te render graças, Pai. Sempre te agradecer por todas as bênçãos, todo o livramento, Pai. Senhor, por nós estarmos com saúde, Pai, com vida, Senhor. Estar na tua casa é um privilégio, Senhor. Quantas pessoas cristãs, Pai, que têm o desejo de estar, mas não podem estar, muitas vezes estão internados, estão em outros lugares, Pai, desejam estar aqui, não pode estar. E nós podemos estar aqui para te louvar, para te adorar, Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos, abençoe a irmã Neide, abençoe tudo que virá acontecer aqui, Pai. Tudo que virá acontecer seja unicamente para a glória e para a honra do teu nome, Pai. Abençoe o ofertante, o dizimista, Pai. Eu também te entrego o pastor Fábio na entrega da mensagem, Pai. Que ele venha continuar sendo um canal de bênçãos para a nossa vida, Pai. Usa o teu servo, que o único pregador seja o teu Espírito Santo, Pai. E que a tua palavra nós sabemos que não volta vazia, Pai. Abençoe, meu Deus, aqui cada visitante, Senhor. Que ele possa estar com o coração aberto para ouvir, guardar e te aceitar como o único e suficiente Salvador da sua vida, Pai. Muito obrigado por tudo, dessas bênçãos eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você vai ser falado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Como nós acertamos, né? Ficou cada banco, às vezes, que tem um papelzinho aí, é um banco destinado à sua família. A família que o representa está sentada nos bancos e às vezes parece estar um pouco congestionado, mas é porque são pessoas da mesma família, mantendo e tendo o distanciamento necessário, continuando assim de uns para com os outros. Eu estou nessa posição, está muito distante dos irmãos, é que eu estou sem máscara, é uma distância muito segura, muito confortável, mas louvamos pela compreensão dos irmãos nesse momento tão ruim, fazer esse esforço de se manter assim, para preservar a sua saúde e a saúde daqueles que estão ao seu redor. Aos visitantes, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma alegria tê-los aqui nessa noite. Sempre que possível volte, porque alegra o nosso coração e, sem dúvida alguma, o coração do Senhor. O que é que nós vamos dizer para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Meus amados, vamos à meditação da palavra do Senhor. Te convido a abrir a Bíblia, livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. O justo viverá e vencerá pela fé. Hebreus 10, 38. Diz o texto: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a alma não tem prazer nele. Que Deus aplique e revele sua santa palavra aos nossos corações. Deus poderoso, mais uma vez nos encontramos em tua casa de oração, ó Pai, em tua presença. Clamamos a Ti que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Sua glória, ó Pai, se mantenha aqui em nosso meio nessa noite, que o céu se abra sobre este lugar e que nós possamos, ó Pai, ouvir a voz do Teu Espírito Santo através da Tua palavra e sair daqui preenchidos do Senhor. Nos abençoe em tudo e nos revele aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, o justo viverá e vencerá pela fé. Meus amados, quando pensamos em viver pela fé, pensamos em algo distante. Talvez pensamos em histórias que nós lemos, pensamos em história que nós ouvimos. Tantas vezes chegamos em igrejas e ouvimos como é importante e realmente como nós devemos viver pela fé. Talvez em nossas leituras diárias ou esporádicas, nós temos lido relatos de servos de Deus do passado, de povos inteiros que, quando propagaram o Evangelho de maneira eficiente, de quando proclamaram assim um jejum de maneira consistente em conjunto, Deus operava sinais, maravilhas e prodígios no meio dele.
Nós lemos também, já ouvimos falar de pessoas, de servos de Deus que estavam passando por lutas, que estavam passando por necessidade, que estavam passando por dificuldades, mas pela fé estavam vivendo e pela fé eles conseguiram vencer. Quando finalmente aprendemos a viver pela fé, excedemos o ambiente humano e passamos a viver em uma atmosfera divina, crendo no invisível. Já viu quando nós estamos em alguma situação que nós olhamos e não enxergamos aquela tão dita cuja palavra, a luz no fim do túnel, nós temos aquilo de dizer: não tem mais o que fazer, não tem saída, não sei para onde ir, não tenho com quem contar. Queridos, Deus só põe a mão para fazer quando não nos cabe mais. Deus só põe a mão para realizar quando as possibilidades humanas se esgotam. Deus não vai criar em nós um coração preguiçoso. Deus não vai criar em nós algo que deve surgir, nascer, ser cultivado em nosso coração. Se toda vez que nós começarmos a passar por momentos difíceis, se todas as vezes que nós começarmos a passar por momentos tempestuosos, de repente Deus manda um anjo, de repente Deus sopra, de repente Deus dá uma ordem e a água se acalma e o vento para, nós não vamos aprender a viver pela fé. Nós não vamos crescer, nós não vamos ser estimulados a orar mais, nós não vamos ser estimulados a buscar mais a presença de Deus. Quantos relatos nós sabemos de pessoas que estavam passando por períodos difíceis e começam a buscar a Deus, e começam a buscar uma igreja, e começam a congregar, e começam a não perder culto algum, e quando tudo aquilo se resolve, ela se esqueceu de como estava vivendo. Ela se esqueceu do empenho que se colocou diante de Deus. Ela se esqueceu quão grande e forte foi o braço de Deus sobre aquela situação. E ela esqueceu que de maneira divina e extraordinária Deus operou milagres sobre a sua vida. Então talvez, se você nessa noite esteja passando por momentos nebulosos, esteja passando por momentos difíceis, eu quero te dizer isso: a primeira coisa para ser vencedor é viver pela fé. Quando nós aprendemos a viver pela fé, consequentemente nós vamos vencer pela fé. Queridos, esse texto que nós lemos de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, o justo viverá da fé. Nós não podemos querer, como o irmão falou, bendito aqui, nós não podemos, pegando o gancho, nós não podemos querer que a pessoa haja como servo, como salvo, se ela ainda não teve encontro com Jesus. Olha o que eu estou dizendo. O ir à igreja simplesmente não a qualifica para ir ao céu. Uma coisa é ir à igreja, outra coisa é chegar ao céu. Então muitas pessoas hoje em dia não estão sabendo como se portar aí fora, não só na língua, nas vestes, nas ações, porque quando vai para a igreja, muitas vezes, não estou falando daqui nem de qualquer canto, não, estou falando de geral, povo de Deus, geral, porque às vezes quando vai para a igreja, busca a roupa composta, busca a roupa que não mostre a vergonha da sua nudez, conforme a Bíblia diz. Quando vai para a igreja, procura temperar melhor as palavras para não ofender o irmão, afinal de contas nós estamos na casa de Deus, não se lembrando muitas vezes que nós somos a casa de Deus, que isso aqui não é igreja, que isso aqui é só um espaço, que a igreja somos nós. Nós como igreja precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre sua igreja, exerça um papel fundamental, de fundamental importância sobre as nossas vidas. O servo do Senhor diz no passado: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, Cristo vivendo, como é que vão ser minhas palavras? Cristo vivendo em mim, como é que vão ser minhas ações? Cristo vivendo em mim, como é que vão ser minhas vestes? Cristo vivendo em mim, como é que vai ser meu namoro? Cristo vivendo em mim, e aí a gente pode colocar um monte de coisa, mas ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E diz mais: e a vida que agora vivo pela fé, na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Vamos relembrar
em primeiro lugar, quando tudo parece tranquilo, Satanás se levanta, mas Deus dá a vitória. Queridos, eu quero trazer à memória dos irmãos essa noite alguns textos, e textos muito conhecidos, nada de difícil leitura, nada de passagens esquecidas, mas textos que devem a cada dia ser relembrados e ser vividos por nós. Vamos abrir Êxodo 14. Êxodo 14, esse primeiro ponto é um texto muito conhecido, mas eu vou abordar para os irmãos nessa noite o porquê de textos tão conhecidos. Alguns talvez digam assim, que são textos batidos. Queridos, sabe o que eu tenho sentido o chamar a atenção em meu coração nesses últimos dias? A igreja não tem mais que buscar algo diferente. A igreja tem que buscar algo que já foi dito. A igreja tem que buscar algo que é constantemente lido. A igreja tem que buscar histórias que outrora fizeram diferença em sua vida, mas que hoje se tornaram coisas vulgares, até filmes, seriados ou novelas. Esse texto de Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 15, diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Amados, nós sabemos a história. O povo de Deus havia estado prisioneiro do Egito durante muito tempo. O pecado fez com que eles fossem para lá. E olha, percebam que depois de muito clamor, Deus disse: ouvi, diga ao povo que ouvi as suas orações e descerei para livrá-los com grande poder. Então, naquele momento onde o povo estava saindo do Egito rumo à terra prometida, rumo à promessa de Deus, estava na frente o mar, história tão conhecida, estava dos seus lados rochas, o povo do Egito vindo atrás com seus melhores carros, cavaleiros, espadas, armas para a época, até que chega o momento e Moisés começa a clamar. Deus diz: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Queridos, a Bíblia diz que o Evangelho para aqueles que perecem, eu digo isso muitas vezes, é loucura, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Naquele momento Moisés podia dizer: Senhor, mas marchar para onde? Dos lados, montanhas de pedra, atrás o povo do Egito vindo para matar a gente, para nos capturar, nos fazer prisioneiro de novo, na frente o mar vermelho. Marchar para onde? Queridos, quantas vezes nós nos deparamos em situações parecidas, e quantas vezes nós questionamos a Deus: Senhor, marchar para onde? Ir mais para onde? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir. O povo de Israel tinha saído do Egito em uma grande multidão. Depois de 400 anos aprisionados ali, gerações foram passando. Havia no meio daquela multidão muitas crianças, idosos, pessoas que não sabiam nadar. O único lugar que eles tinham para ir naquele momento era tentar ir mar adentro. Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e todos os seus exércitos, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. O mistério da parte de Deus, algo sobrenatural da parte de Deus estava para acontecer naquele lugar. Queridos, Deus havia prometido a Moisés naquela oração, naquele clamor, e antes que desse tempo até de Moisés falar alguma coisa com Deus, ele disse: levanta a tua vara, você só vai estender a sua vara, que o mais eu farei. O que Deus muitas vezes quer de nós, meus amados, não é nada sobrenatural, porque nós não somos Deus para fazer. O que Deus quer de nós é algo ao alcance das nossas mãos, que a gente aprenda a viver pela fé, e que quando Deus colocar o cajado em nossa mão, a gente estenda. Deus quer isso. Deus quer prontidão. Deus quer despertamento do seu povo, da sua igreja. Deus quer disposição. Naquele momento, algo que parecia hilário, algo que parecia sem dúvida alguma, algo que era sem dúvida alguma impossível de acontecer, Moisés, sem pensar duas vezes, fez.
Deus mandou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele estende aquela vara sobre o mar, e Deus disse que o milagre ia acontecer. E amados, nós conhecemos a história encurtando. A Bíblia diz que Deus operou de tal maneira que aquele mar se abriu. Depois, quem tiver um tempinho, leia em casa só para relembrar, do verso 15 ao verso 31. O mar se abriu, e a Bíblia diz que as águas foram feitas 2 muros, um à sua direita, outro à sua esquerda, de tal maneira que o povo de Deus passou no meio do mar em seco. Queridos, tem pessoas que têm pavor de água. Tem pessoas que têm pavor de água. Não estou falando de água de chuveiro, não. Tem gente que toma uma vez só por dia, mesmo assim, abuso, não gosta de jeito nenhum. Meu irmão, quando era pequeno, meu pai chamava ele de filho de cabra. Eu não estou falando, e hoje toma banho, parece um noivo, mas demora, viu? Queridos, não estou falando de água de chuveiro, não. Tem pessoas que têm pavor de piscina, porque toma fundura. Tem pessoas que têm pavor de rio, de lagoa, de mar, tem pavor, tem medo de água. E normalmente morre mais quem sabe nadar. O que é que isso nos traz à memória? O que é que isso nos desperta? Se o povo de Deus, se Moisés, a começar de Moisés e todo o povo de Deus soubesse, tivesse toda a plena convicção que através deles as coisas iam acontecer, eles passariam por ali, eles não temeriam a água. E muitas vezes em nossas vidas Deus nos permite temer obstáculos para crer e para ver que Ele é o Deus do impossível. Talvez nessa noite tenha um mar em sua frente. Você não esteja vendo nem a areia da praia à distância, você não esteja vendo do outro lado, mas eu quero te dizer que o Deus que operou este milagre, o Deus que operou este prodígio, o Deus que deu este livramento no passado a todos os seus filhos que estavam ali vivendo pela fé, é o Deus que permite que o mar se abra, é o Deus que faz com que o ar, o vento se acalme, as tempestades passem e que o seu povo passe pelo meio das águas sem se molhar. Depois de muita chuva, como é que fica nossas estradas, hein? Depois de muita chuva, como é que fica, irmãos, esse tanto de terra por aí? Vira lama. Pode até não ter água, mas fica aquela lama. E o texto diz que o povo de Deus passou no meio do mar em seco. Porque quando nós confiamos em Deus, a lama não nos alcança. Quando nós confiamos em Deus, a imundície desse mundo não nos atinge. Quando nós confiamos em Deus, nós preferimos glorificar o nome do Senhor do que satisfazer os desejos da nossa carne, concupiscência, vontade da carne e vontade dos olhos e a soberba da vida. E terminando esse texto, indo para o segundo ponto, dos versos 27 ao verso 31, fala que ao amanhecer, olha o que Deus faz. Ao amanhecer, Deus permitiu com que o povo de Deus visse na areia daquela praia todos os seus adversários mortos. Já viu aquele ditado? Mata a cobra, mostra o pau? Meus irmãos, Deus não faz nada pela metade. Quando Deus faz, Ele faz completo. E Ele fez de tal maneira, porque os adversários, os inimigos do povo de Deus estavam ali, e o povo de Deus, nós muitas vezes precisamos, como Tomé, infelizmente precisamos ver para crer. Eles poderiam dar sequência à sua jornada rumo à terra prometida agora em paz, porque eles viram o poder de Deus em abrir aquele mar, eles passarem em terra seca, e eles viram que todos os seus adversários estavam mortos na areia da praia. Eles não precisaram usar espada, eles não precisaram usar escudo, eles não precisaram nem guerrear, porque o Senhor pelejou por eles. Deus nessa noite peleja por cada um de nós. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em segundo lugar, pela fé cremos que toda e qualquer enfermidade obedece à ordem do Senhor. Livro de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. A partir do versículo 1.
Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, textos conhecidos para ratificar assim nossa fé. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, Marcos 2, a partir do 1, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Jesus estava naquela casa, as pessoas sempre davam notícia do lugar que Jesus estava, e o texto diz que ele começou a anunciar aquelas pessoas palavras, e quanto mais ele anunciava, mais pessoas chegavam, e pessoas tomaram a casa toda por dentro, e em qualquer buraco, em qualquer espaço, junto à porta, junto às janelas, as pessoas ali estavam. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Amados, olha que coisa. Imagine esta cena, aquela casa repleta de pessoas, e o homem que estava vivendo pela fé era paralítico. Ele estava em cima da cama, ele dependia dos cuidados de pessoas, ele dependia da boa vontade de pelo menos 4 dos seus amigos, ele dependia de pessoas para se achegar ao Senhor Jesus. Daí curar era outra coisa, ele queria se achegar. Sabe na corrida de Fórmula 1, quando depois de muita insistência aquele piloto que vem de lá de trás chega, e o locutor diz assim: chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. Aquele homem tinha desafios enormes em sua frente. Primeiro, conseguir tocar o coração dos seus amigos para conduzi-lo àquele lugar. Vencido, conseguiu. Segunda coisa, em meio a tanta multidão, tantas pessoas, a chegar-se até Jesus. Impossível. Como? Vamos levar este homem em cima da cama? Olha como é que está aqui. A porta é lá adiante, está tudo repleto. Aqueles homens, amados, pela fé, querendo pela fé a vitória. O texto diz que eles levantaram aquele paralítico na cama, descobriram o telhado, e onde Jesus estava, no meio daquele pátio, naquela sala, baixaram aquele homem com cama e tudo, para que ele pudesse estar mais perto do Senhor Jesus. Jesus, olhando aquela cena, diz: filho, perdoado estão os teus pecados. Aí, amados, a Bíblia está dizendo que aqueles escribas, homens conhecedores da lei, mas distantes demais de conhecer a graça e o poder de Deus, começaram aos seus pensamentos a razoar em seu coração: quem é esse que diz blasfêmias? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Poderiam até conhecer a lei, mas não conhecia a graça. Poderiam conhecer a lei, mas não conheciam o Verbo que se fez carne e estava ali, habitando no meio deles. E, amados, Jesus, verso 8, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos isto. É muito fácil viver de palavras, irmãos. É muito fácil nós falarmos: Deus te abençoe. É muito fácil nós vivermos só por palavras. Eu vou, ou conte comigo. Qualquer um pode dizer isso. Mas nós, como servos de Deus, temos que viver dizendo sim, sim, não, não. E quando isso acontece, eu estou demonstrando que Jesus me salvou, me transformou de tal maneira que, se um dia nem palavra eu tinha, hoje eu tenho. Hoje eu falo e hoje eu cumpro.
Jesus poderia ser, naquele momento, para aqueles escribas, qualquer um. E como era fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. Ele diz, para que creiam que eu sou o Filho de Deus, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ah, meus irmãos, que poder! Talvez nessa noite o inimigo tenha tentado nos dar uma rasteira. Talvez nós estejamos até cabisbaixos pelo pecado, por algo que nós cometemos, ou por intenções maléficas em nosso coração, pensamentos que nós temos para realizar, talvez ainda hoje, ao sair daqui, ou amanhã. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não te chamou para você ficar em cima desta cama. Deus não te chamou para você ficar nesta cama. Se cada um de nós chegamos até aqui hoje, ou por vontade própria, ou por convite, ou por qualquer outro motivo, eu quero te dizer que Deus usou, seja lá quem ou o que foi, para que você estivesse aqui. Primeiro obstáculo vencido. Segundo obstáculo vencido, talvez você não tenha condições de se achegar até Deus, até o Senhor nessa noite. Eu quero te dizer que Jesus Cristo está aqui neste lugar, e você não precisa de esforço algum. O telhado não mais precisa se abrir para você estar diante dele. Ele está aqui. Segundo obstáculo vencido. E terceiro, talvez você queira ouvir da parte de Deus nessa noite só isso: levanta e anda. Mas ele tem muito mais para realizar na tua vida. Antes de dizer levanta e anda, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Quando eu vivo pela fé, antes dele me curar fisicamente, ele cura minha alma. Quando eu vivo pela fé, antes de eu vencer pela fé, ele cura minha alma, e depois me dá a vitória por completo, porque Deus não faz nada pela metade. Em terceiro lugar, pela fé, confiados em Deus, os gigantes caíram. 1 Samuel, vamos resumir esse texto. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, verso 26. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nós conhecemos a história de Davi e Golias. Golias, aquele gigante, filho de gigante, homem altíssimo, quase 3 metros de altura, homem de guerra, homens de armas poderosas, homem de uma força tremenda. Nós sabemos, meus amados, que um reino estava em risco, um povo estava em risco, e um Deus estava por aquele povo e através daquele homem sendo desonrado. Aí, diante de todas aquelas pessoas, muitos se acovardaram, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele homem. Davi, aquele jovem franzino, magrinho, mas de boa aparência, se prontificou aí. E olha que pergunta tremenda ele fez: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Em momento algum ele disse: eu me garanto, eu vou e vou vencer. Ele diz: quem é ele para afrontar Deus? Ele estava dizendo: através de um cachorro, ou através de mim, ele vai cair, porque Deus é comigo. Queridos, o que nós precisamos nesse mundo não são armas poderosas. O que nós precisamos nesse mundo não são nossas experiências pessoais particulares. Isso acrescenta a nossa vida e nos prepara, nos deixa mais enrijecido para sofrer menos em algumas situações. Mas o que nós precisamos desse mundo é a presença de Deus sobre as nossas vidas. É Ele que desde o passado pleiteava a causa do seu povo. É Ele que desde o passado fazia com que o seu povo ganhasse as pelejas, muitas vezes sem lutar. Conhecemos histórias daquele exército
de inúmeras pessoas, um exército muito grande, simplesmente levantar os olhos e ver nas montanhas um exército espiritual da parte de Deus e fugir com medo. Queridos, nós precisamos compreender, meus amados, que Deus nos basta. Deus nos basta. Muitas vezes nós procuramos palavras, muitas vezes nós procuramos justificativas. Amados, é Deus quem nos justifica. Duas coisas, pelo menos nós precisamos: consciência tranquila e fé em Deus. Se eu estiver com consciência tranquila, lembra do domingo passado? Eu vou poder virar meu rosto para a parede e dizer: Senhor, Tu sabes o meu coração, Tu sabes o que eu penso, Tu sabes o que eu tenho vivido. Senhor, Tu me conheces, Tu sabes os caminhos. A oração do rei Ezequias: Tu sabes o caminho que eu vivi, Senhor. E Deus vai entrar na providência. Mas eu bato na tecla de domingo passado, irmãos: quantos de nós podemos nessa noite virar para a parede e dizer: Senhor, em nome de Jesus, me honre segundo como anda o meu coração? Quantos de nós? É um desafio diário para as nossas vidas. Se nós conhecemos o texto, nós vamos ler um texto muito conhecido, um texto grande, a partir do versículo 32, apenas vamos ver aqui o 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo virá e pelejará contra este filisteu. E o texto descreve, amados, que ele ali vestiu aquela couraça, segurou aquele escudo e ficou sambando dele. Davi não tinha costume, era um pastor de ovelhas, ele não tinha costume, ele não era homem de guerra igual seus irmãos. Então ele diz: ele tirou aquilo tudo. Se eu preciso ter liberdade, eu preciso ter paz. Olha que coisa, com aquele escudo, por mais que ele se sentisse protegido, ele não tinha paz para andar com aquilo, ele estava para cair. Irmãos, nós precisamos ter paz para viver neste mundo. Nós precisamos confiar no que Deus é para nós e não no que Deus é para os outros. Olha que coisa, o Deus de muitos daqueles homens eram suas espadas, eram seus escudos, eram suas roupas pesadas. Davi não estava ali confiando em Deus de ninguém. O Senhor pelejará por vós. Naquele momento o Senhor pelejaria através de Davi para dar vitória àquele povo. E Davi arrancou toda aquela couraça, aquela roupa pesada e teve paz. Pegou naquele riacho, olha, irmãos, olha que coisa que nos desafia. Naquele riacho ele pegou 5 pedras, 5 pedrinhas, e colocou naquela funda e desafiou aquele gigante. Bendito é aquele que vai em nome do Senhor, né? Desafiou aquele gigante, uma pedrinha, ele girou e lançou, e o texto diz que aquela pedra bateu na testa do gigante e o gigante foi ao chão. Davi subiu no gigante e, visto que ele estava morto, arrancou em sua cabeça, prometendo e cumprindo no Senhor aquele voto que havia sido feito. Por que 5 pedras, irmãos, e não só uma? Isso mostra que Davi, apesar de ser servo de Deus, homem segundo o coração de Deus, Davi era homem. Davi, quando ele entrou ali, ele entrou confiado no Senhor, mas eu creio, irmãos, o coração acelerou mais do que o normal. Ele era homem, ele desafiou aquele homem na autoridade de Deus, mas ele pegou 5 pedras, porque ele disse: vai, deve ter pensado, vai que a primeira não basta, vai que eu erre, eu sou homem, eu sou humano, por mais que eu tenha treinado livrando as ovelhas dos ursos e dos leões, eu sou homem. Se eu jogar e errar, ele vai partir para cima de mim. Eu preciso ter reserva. Amados, em nossas vidas, por mais que nós confiemos em Deus, nós temos reserva. Nós precisamos ter reserva. Nós precisamos chegar e dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, eu creio que o Senhor vai honrar, eu creio que vai dar tudo certo, mas eu tenho medo. Muitas vezes nós precisamos nos abrir diante de Deus.
Deus, nessa situação, Senhor, eu creio em Ti, mas eu não sei o que vai acontecer, e isso às vezes me apavora. Então eu vou pegar aqui pedras sobrando. Precisamos disso. Confessar diante de Deus que nós somos pequenos, confessar diante de Deus que nós somos falhos, dizer para o Senhor: Deus, essas pedras aqui não derrubam nem, quanto mais um gigante desse tamanho. Mas o Senhor vai pegar e vai fazer, não sei se é na primeira pedra, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta, mas uma coisa eu sei: o gigante vai cair. Irmãos, qual é o gigante que está lhe afrontando nessa noite? Qual é o gigante que está lhe afligindo nessa noite? O que derrubou aquele gigante não foi aquela pedra, foi a fé daquele homem. O que derrubou aquele gigante foi a fé. Nós, como servos de Deus, precisamos viver pela fé, pois só pela fé é que nós vamos vencer. Seja lá qual for o gigante, ele está por Deus determinado a cair, em nome de Jesus. Está determinado a cair. E terminando, pela fé, Deus suprirá todas as necessidades. Marcos no capítulo 6. Estamos chegando próximo ao fim. Marcos capítulo de número 6, a partir do verso 35. Marcos 6, a partir do versículo 35. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e circunvizinhas aldeias e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe dar de comer? E ele disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 de 100 em 100, de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantando os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Tem texto que diz além de mulheres e crianças. Desde sempre, a população mundial sempre foi mais mulher do que homem. Então, se tinha ali quase 5.000 homens, tinha quantas mulheres e quantas crianças? 5 pães e 2 peixes. Olha, nunca amaldiçoe o que Deus tem te dado. Tem pessoas que, quando eu falo, porque nós vivemos isso há algum tempo, há alguns anos, em outro lugar, alguém dizer assim: o que eu ganho é uma miséria. Não faça isso não. Não faça isso não, porque tudo que nós ganhamos, quem nos dá é Deus. Tudo. E uma vez que eu falo é uma miséria, você pode ter isso triplicado. Se você continuar chamando de miséria, não vai no final do mês, vai tornar a faltar. Naquele momento, irmãos, era uma multidão, 15.000 pessoas talvez, perto disso. 5 peixes, 5 pães, 2 peixes, e todos comeram e ficaram fartos, e sobrou ali 12 cestos cheios. Isso é poder de Deus. Jesus, naquele momento, nos deixou um exemplo muito grande do que é viver pela fé. Aquela oração que ele fez de gratidão por aquele pão e por aquele peixe, ele estava dizendo: Senhor, é tão pouco, mas o Senhor tem poder para fazer multiplicar. Senhor, eu estou segurando na mão 5 pães e 2 peixes, olha a multidão que está em minha frente. Eu te louvo e te agradeço por esses 5 pães. Eu te louvo e te agradeço por esses 2 peixes. Eu os abençoo em nome do Senhor e creio que isso vai dar, que vai sobrar. E sobrou 12 cestos cheios. Está difícil, irmãos? Está difícil, está complicado.
É claro que não tem pecado nenhum a gente querer mais um pouco, mudar um pouco, melhorar. Não tem pecado nenhum nisso. Mas creia nisso, Deus jamais vai desamparar os seus. Porque o povo de lá para cá mudou muito, e muitas coisas mudou para pior, mas Deus não muda. O povo muda, mas Deus permanece o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pela fé, creio que Deus tem um plano perfeito para cada um. Há um texto que diz em Romanos 8, versículo 18: nada, as aflições desse tempo presente poderão ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando tudo parecer difícil, acabado, lembre-se que o Senhor Jesus ressuscitou e foi nos preparar lugar. Pastor, o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver, queridos, que muitas vezes nós estamos vivendo. Não é o nome daquele animal que bota a cabeça para a terra? Hein? Avestruz. Muitas vezes estamos vivendo um avestruz, com a cabeça enfiada, prostrados, olhando para o chão. O Senhor nos aconselha na palavra olhar para o alto, para o alvo, que é de onde vem nossa salvação, nossa redenção. Nós não podemos, queridos, nos contentar em olhar para baixo, nem olhar simplesmente para frente. Nós precisamos olhar para cima, olhar para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantos amigos você podia contar quando você estava bem de saúde, quando você estava bem financeiramente? Quantos com quantos? Não era um monte? Talvez não seja um monte, seja mais do que é hoje. E hoje talvez a coisa reverteu um pouco. Você andou até precisando de um dinheiro emprestado, sei lá. Você andou precisando de um ombro amigo para chorar, para desabafar. Quantos você pôde se apoiar? Subiram todos, ou quase todos. Mas Deus prometeu estar conosco sempre, todos os dias. E aqui eu termino com essa palavra de bênção, de esperança e de vitória para nós. Está no texto de Lucas, capítulo 24, versos de 1 a 6. Lucas 24, versículo de 1 a 6, concluo com esse texto. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a porta do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Para nossa alegria, irmãos, para nossa esperança, para nós continuarmos vivendo pela fé, nós podemos crer. Deus encarnado, Jesus Cristo, tomou na cruz os nossos pecados. Quando nós cremos nisso, Ele zerou a nossa conta, e nós podemos a partir de então viver pela fé. Por mais que não tenhamos visto todos estes milagres, só ouvindo e só lendo, vamos crer que tudo está se cumprindo, e que esse Deus encarnado, seu Filho amado Jesus Cristo, morto naquela cruz, ressurreto ao terceiro dia, foi ao céu nos preparar lugar. E Ele diz: e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Pela fé, o justo viverá, pela fé, o justo vencerá. Que Deus abençoe. Amém? Medite nessa letra. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi
zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Quando Deus tem planos e propósitos na nossa vida, creia que a sua mão será sempre conosco. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o rojo lá, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé o justo viverá. Quantos? Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Em nome de Jesus, bem-aventurado aquele que crê. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar, Senhor. Diga para o Senhor nessa noite: eu não consigo, Senhor. Prometo em mim, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, dependendo das circunstâncias, diga para o Senhor: mesmo se me pressa a afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor. Diga para o Senhor: não quero duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, é a promessa de Deus, porque Jesus ressuscitou. Sei que amanhã vou acordar. E abrindo os nossos olhos, por morte ou arrebatamento, estaremos para todo sempre na presença do nosso Deus, porque o justo vive e vence pela fé. Amém? Vamos a cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Talvez você entrou aqui nessa noite passando por momentos difíceis, por momentos de angústia, por momentos de tribulação. Talvez nessa noite você não tenha nem mais a quem recorrer, mas encontrou na palavra de Deus nessa noite a esperança que faltava para você viver em novidade de vida. Eu quero te convidar nessa noite, se você ainda não tomou um passo de fé ao lado de Jesus, se
você ainda não abriu seu coração para o Senhor Jesus de tal maneira que não seja só ouvinte, que não creia só que Ele existe, mas que a partir de hoje quer praticar os seus ensinamentos, quer andar dando testemunho, quer andar vivendo para a glorificação do nome do Senhor, por mais que você não saiba como fazer, você sabe que isso é o certo. Talvez nessa noite você quer dar um rumo novo à sua vida e compreendeu que isso só vai acontecer na presença de Deus. Alguém nessa noite gostaria de entregar o seu coração a Jesus? Faz um sinal levantando a sua mão, que daqui mesmo eu vou orar com você. Alguém que sentiu de Deus, que está vivendo uma vida rasa, tem consciência de que alguns dos problemas que está passando é responsabilidade sua mesmo, foi causado por você, mas que quer a partir de hoje dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti, eu quero viver pela fé, eu quero vencer pela fé. Alguém nessa noite? Faz um sinal, só levantando sua mão, vou orar por você. Ou talvez você já aceitou Jesus em outro momento, está afastado, está desviado dos caminhos do Senhor, gostaria de se reconciliar. Alguém? Vamos terminar o culto. Talvez seu coração está acelerado, a mão pesa, é isso mesmo, porque é importante confessar diante dos homens. A Bíblia diz: aquele que confessa diante dos homens, o Senhor Jesus disse: eu confessarei diante do Pai que está no céu. E aquele que nega, eu também o negarei diante do Pai que está no céu. Alguém nessa noite quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Estamos terminando o culto. Talvez por timidez você não queira se prontificar, se pronunciar de frente das pessoas. No final do culto, procure alguém e diga: eu quero entregar meu coração a Jesus. Ó Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome. Te louvamos, Pai, te agradecemos, porque apesar de sermos tão pequenos, miseráveis, pecadores, às vezes, ó Deus, nós gaguejamos, às vezes nossa fé é tão pequena, mas o Senhor tem se mantido grande em nossas vidas. E mesmo muitas vezes sem entender o que nós passamos, nós queremos te dizer, Senhor, que a tua graça se renove, que a tua majestade se renove sobre nós, que a tua paz nos alcance, ó Pai, a cada dia. Ah, Deus, nós queremos viver para o louvor da sua glória. Nos ajude, Jesus, em tempo de pandemia, onde se prega tanto distanciamento. Nos ajude a viver, nos aproximando mais e mais de Ti, da Tua presença. Nós cremos, ó Deus, que muitas das coisas que nós vivemos é consequência das nossas escolhas, da nossa frieza e da nossa fé também. Mas eu quero clamar a Ti nesta noite, que o novo do Senhor reine neste lugar, que o novo do Senhor aconteça em nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos experimentar quão maravilhoso e intenso é estar em Tua presença para todo sempre. Em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia nos acompanhe, que o Teu amor superabunde em nossos corações a cada dia. Nos leve em paz para os nossos lares, nos conceda manda de paz, de proteção e de cuidado. Coloca cada vida aqui diante do altar, a vida da irmã Fátima, da sua família, acalente, Senhor, console aqueles corações nessa hora, que eles possam sentir a Tua presença. Nos abençoe em tudo, a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.